Movimentos fundamentais, tá? A nossa ideia de fazer algumas práticas aqui é trazer para vocês essa ideia de progressão, de regressão. Não tem como, nem eu tenho capacidade de mostrar todos os exercícios, tá? Mas eu acho que trazer algum pouco de expertise aqui para vocês vai ser interessante para consolidar e a gente fechar a disciplina. Então, os movimentos fundamentais, quando a gente transfere esse conceito da aprendizagem motora para uma sala de treinamento com pesos, a gente pensa dessa forma, né? Então, exercícios de mudança de nível, né? Movimentos de mudança de nível, movimentos que envolvem dobradiça de quadril, né? Dominância de joelho também, né? De base bipodal e unipodal. O Michael Boy, no livro dele, era um pouquinho, vamos dizer que polêmico, tá? Porque ele meio que não é muito a favor dos exercícios de base simétrica bipodal, né? Então, ele acredita muito nos exercícios unilaterais, exercícios de base assimétrica. Porque ele alega que tem maior transferência para o desporto, a locomoção também, né? Uma locomoção ninguém caminha assim e tal, mas a gente utiliza, né, alternância de base, né, durante a locomoção. Vocês tiveram aula de marcha aqui. Então ele valoriza muito esses exercícios e acabou virando uma polêmica na época do lançamento do livro. Né? Pô, o cara condena agachamento, né? E aí as pessoas falam amém. O que aconteceu? Galera, tá proibido fazer agachamento bipodal, porque lá o Michael Boyle disse que tem que fazer o uni. Porra, brother. Não é assim. Não é assim que funciona. Os movimentos de padrão de empurrar, puxar e também os exercícios de força e estabilidade de core. Na aula de coluna eu falo bastante sobre isso, né? Exercícios mais relacionados, né? Movimentos relacionados à estabilidade de core e força e potência, que é uma grande falha também nos programas de treinamento. As pessoas focam muito na core é estável, mas aí esquece que o core também produz força, que também produz potência. E é importante, porque quando a gente deixa de entregar isso, vira um fator de risco. Porque em algum momento da vida aquele cara vai precisar de força e potência de core. Certo? Show! Isso aqui é a coisa mais ridícula da aula, tá? São elementos que não podem faltar durante a execução de movimento. Então, manipulação, uma devida manipulação da carga externa, a utilização das bases de produção de força. Então a gente tem base nos decúbitos, certo? Decúbito lateral, decúbito ventral, decúbito dorsal. Tem base ajoelhada, né? Então eu tenho aqui uma base ajoelhada, certo? Que é uma base de produção de força. Eu produzo força daqui, certo? Como também tem uma base ajoelhada assimétrica. É uma base de produção de força. Por que é importante a gente ter consciência das bases que a gente consegue produzir força? Porque isso vai ajudar na seleção de exercício. A progressão, né, geralmente, vai dos decúbitos até chegar à posição em pé. Então, eu tenho várias posições intermediárias que me levam até a posição de ficar em pé, certo? Então, eu começo nos decúbitos, base ajoelhada assimétrico, até a base em pé, certo? Tranquilo isso para vocês? Show! Então, postura é importante, certo? Uma boa postura durante o exercício. E, um outro ponto que ele falou muito na aula, execução, cara. Mas esse aqui eu coloco, sabe por quê, galera? Como eu falei de manhã, eu atuo como personal ainda. Então, eu vejo o que acontece e vou falar para vocês. É horroroso. Horroroso. Não tem como a gente deixar isso de lado. Não é antiético falar isso. É ético. É ético com a sociedade, certo? Porque do que adianta eu ser ético com o meu colega que está fazendo besteira, viu? Eu economizei um palavrão hoje. O meu colega que está fazendo besteira, não, você é ético com ele. Mas e a sociedade? Complicado, não? Então a execução, cara, que é algo básico hoje, é diferencial. O personal hoje que prescreve exercício com a execução correta, ele é diferenciado. É tosco, mas é verdade. E tem gente que ganha dinheiro fazendo o inverso. Porque hoje tem um personal que é cinegrafista. Ele passa o exercício e fica aqui, ó. Em que momento que ele está preocupado? Porque ele está filmando para postar e não para corrigir. Em que momento que ele está preocupado com a execução? Nenhum. Isso foi um desabafo.
Bases de produção de força. Aqui uma leve introdução, né, a essa progressão. Então, os decúbitos, né, uma base quadrúpede também pode ser inserido no processo, uma base ajoelhada e uma base em pé. É claro que entre esses elementos aqui tem inúmeras possibilidades. É só para a gente respeitar uma progressão, beleza? Ah, mas tem movimento que eu só consigo fazer ele, deitado. Beleza, gente, vamos utilizar o bom senso, tá? Não estou falando para excluir, não. É só para a gente fazer aqui uma organização do nosso processo. Controle motor. Qual é o objetivo das estratégias de controle motor? Então vamos lá. Quando eu estou numa base ajoelhada, então eu estou aqui, fazer um press aqui, tem uma demanda de core, por exemplo. Tá? Vou utilizar um exemplo. Agora, quando eu coloco aqui, ou quando eu estou nessa posição aqui, a demanda é diferente. Primeiro, o controle multiplanar é mais desafiador, certo? Quando eu estou na posição em pé, nessa base aqui, é diferente. Não estou tão alto assim não. É diferente. A demanda de estabilidade é diferente. Então, eu posso manipular a carga, o implemento. Haroldo, fazer com kettlebell e fazer com halter tem diferença? Tem. A demanda de contração, principalmente do membro superior, é diferente. Estabilidade dinâmica, integração de grupos musculares, foco na qualidade de movimento e variedade de planos de movimento. Isso é controle motor. Falei para vocês que trabalhar sobrecarga com controle motor, geralmente a gente trabalha com uma sobrecarga que não gere fadiga. Porque o objetivo é ganhar habilidade motora. Então, por exemplo, vamos lá. Que comecem os jogos. Hã? Boa, excelente. Eu posso fazer o retroavanço. Deixa eu fazer assim que fica melhor. Então eu estou aqui nessa posição, vou fazer um retroavanço. Aqui eu tenho uma demanda de controle motor, certo? Porque tem uma questão no plano transversal, né? Eu posso ter, né, dificuldade em manter o meu movimento em relação à questão lateral, concorda? A base é assimétrica, isso já é desafiador. Mas eu posso aumentar, né, a demanda de controle motor, e aí eu não estou pensando em manifestação da força. Haroldo, eu vou colocar sobrecarga para o cara ficar mais forte. Beleza. Mas quando eu coloco esse movimento nesse padrão aqui, ó, a demanda de controle motor é outra. Concorda? Esquece o press, então. Haroldo, vai fazer só a elevação, a flexão de quadril. Então, fui no retroavanço, subi. Nesse ponto, a gente está gerando uma cocontração da perna oposta a que foi flexionada para conseguir manter o alinhamento da pelve, certo? Então aqui eu estou tentando já induzir uma estratégia mais atrativa dele conseguir dominar a cocontração dos músculos do assoalho pélvico, principalmente os complexos que envolvem os glúteos, máximo, médio e mínimo. Pegaram isso? Então há uma diferença. Eu posso fazer o retroavanço pensando em força, e aí peso, posso fazer com a barra aqui, e posso fazer o retroavanço fazendo ali uma pequena alteração, pensando em ganho de controle motor. Perfeito? Show de bola. Pensando no lunge lateral, eu posso fazer ele com sobrecarga. Eu quero aumentar a força nesse padrão aqui, Haroldo. Sim. Beleza. Ou colocar uma demanda maior de controle motor. Olha só, quando você for fazer a desaceleração, você vai acelerar e vai fazer a mesma flexão de quadril. E posso fazer uma outra adição. Vocês estão notando que eu estou pegando um movimento, que é um movimento primordial, e estou adicionando alguns desafios. Por quê? O controle motor é isso, né? Você controlar diversos graus de liberdade. Por quê? O grau de liberdade aqui, os graus de liberdade, é X, certo? Quando eu faço isso aqui, a gente colocou mais tempero, vamos dizer.
Então a demanda de controle é maior. Caramba, agora eu tenho que fazer a flexão do quadril, manter a extensão, né, a contração dos músculos que envolve a coxa femoral e ainda manter a bola acima da cabeça. Notaram que o controle motor aqui foi mais desafiador. Perfeito? Agora, seria possível fazer essa intervenção tendo benefício no final da sessão de treinamento, com o cara fadigado? Complicado. Em alguns momentos, a sessão de treino do seu aluno vai ser só controle motor. Eu faço isso com os meus atletas. Quando a gente está com uma carga elevada de treinamento e tal, eu coloco uma sessão de treino que seria o recovery, mas para não ficar parada, né, porque elas têm, né, paranoia, estou parado. Então faz só controle motor, porque eu sei que não vai gerar fadiga e não gera ganho de habilidade motora. Então é uma boa estratégia. Mas na sessão de treino com alguns alunos normais, que estão vindo de processo de recuperação, né, de reabilitação de lesões, basicamente no início é ganho de controle motor. Porque muitas disfunções, né, de movimento que as pessoas falam é a ausência de controle motor. Não é o músculo que está encurtado ou facilitado, né? O próprio agachamento, né, quando eu fazia, eu vou falar o nome aqui que não tem problema, FMS. O cara fez agachamento, tá mal, aí tem que fazer ativação de não sei o que, mobilidade de não sei o que lá. Caramba, cara, você coloca o indivíduo para fazer o próprio movimento e ensina, dá controle motor para ele executa perfeitamente. Não, mas é rigidez de tornozelo. Pô, fala pro cara, quando você for agachar, mantém o calcanhar no solo. Tenta distribuir as forças entre o joelho, o tornozelo, o quadril. Coloca o cara de frente para a parede, manipula o ambiente. Também vai desempenhar um bom controle motor.